Você pode realizar o seu sonho. Parte 2. Capítulo 3. A pergunta da realidade. Dependo de fatores que posso controlar para realizar o meu sonho? A realidade é inimiga das fantasias, mas não dos sonhos. Rudi Ruettiger. Sonhos, por definição, não devem partir da realidade. Eles devem ser fantásticos, incríveis e diferentes. Afinal, eles nascem de esperanças, desejos e possibilidades. São o produto da imaginação e da criatividade. Mas isso também apresenta um problema. Vale a pena perseguir um sonho, se ele não tem nenhuma chance de se tornar realidade? Acho que não. Muitas pessoas foram enganadas em relação aos sonhos. Elas ouviram os pais, professores e oradores motivacionais dizerem coisas como: você pode ir até onde seus sonhos o levarem, e se acreditar, pode conseguir. Eles leram as seguintes palavras de Edmund O'Neill a respeito dos sonhadores: você tem a capacidade de conseguir tudo o que buscar, dentro de você está todo o potencial que puder imaginar. Sempre busque ir mais alto do que acredita que pode alcançar. Muitas vezes você irá descobrir que pode alcançar qualquer objetivo. Que besteira! Não acredito nisso em relação a seus sonhos, nem em relação aos meus. Sim, precisamos olhar para o alto. No entanto, não temos a capacidade de conseguir qualquer coisa que quisermos. Não tem a capacidade de conseguir todo o potencial que possa imaginar. Não acredito que possa atingir qualquer objetivo. Essa não é a realidade. O autor Richard Bach diz algo semelhante. Você nunca tem um desejo sem receber o poder de realizá-lo. Se você pensar um pouco racionalmente, saberá que não é verdade. Em algum momento, toda criança sonha em ser capaz de voar como um pássaro. Não seria fantástico? Não vai acontecer, não importa a clareza com que eu imagine isso. A perspectiva errada de sucesso. Se você tem alguma dúvida sobre o fato de que as pessoas compram essas falsas promessas, tudo o que precisa fazer é assistir ao programa de TV American Idol. Se já viu o programa, sabe do que estou falando. Dezenas de milhares de pessoas se inscrevem para tentar ser um ídolo americano, mas somente os melhores, e os muito ruins, têm a chance de realizar uma audição perante os juízes, que escolhem competidores para um contrato de gravação. Alguns desses concorrentes não têm a menor noção de quem são e quais são as suas habilidades. Eles cantam desafinadamente, gritam, rugem e uivam. Então dizem para todos como estão orgulhosos e confiantes de seus talentos, mesmo aqueles que nunca cantaram em público antes. E quando os juízes, um músico produtor, uma cantora com 6 hits, que alcançaram o primeiro lugar nas paradas, e um executivo de gravadora, que somam mais de 60 anos de experiência, dizem que eles não são bons para continuar, esses aspirantes a estrelas explodem de raiva, insultam e pronunciam: essa é a sua opinião. Eu sou ótimo. Tenho de admitir, acho algumas dessas audições engraçadas, mas preciso me perguntar onde estão os amigos e a família desses concorrentes. Ninguém falou a verdade para eles? Ninguém lhes deu um choque de realidade? Todo mundo, exceto os concorrentes, sabe que eles são completamente desqualificados para alcançar esse sonho. Acreditar em um sonho não é suficiente. Querer desesperadamente não é suficiente. Esses concorrentes são apaixonados por seus sonhos? Sim. Estão comprometidos com seus sonhos? Sim, pelo menos naquele momento. Vão conseguir realizar o sonho de ser um ídolo americano? Não. Por quê? Porque o sonho e a realidade não se encontram. Talento, trabalho árduo e um sonho. Façamos o contraste entre o que relatamos sobre o American Idol e a história de Andy Hull, o filho de John Hull, presidente e CEO de equipe, e Enjoy Stewardship Services. Andy sempre amou a música. Sua mãe, Sharon, conta que Andy já cantava antes de aprender a falar. E enquanto a maioria dos pais precisa obrigar seus filhos a aprender música, Sharon precisava obrigá-lo a parar de ensaiar. Andy ganhou seu primeiro violão quando tinha 8 anos, e aprendeu sozinho a tocar alguns acordes. Ele também aprendeu a tocar outros instrumentos, como trompete e piano, mas Sharon diz que ele tinha um gosto especial por instrumentos de cordas.
Não foi surpresa quando montou sua primeira banda na sexta série. Ele e seus amigos costumavam tocar em um quarto frio de parede de concreto perto de sua casa em Toronto. Aos 13 anos, ele e um amigo estavam sempre compondo juntos pelo telefone, usando um gravador para captar suas criações. Quando Andy entrou no ensino médio, já estava cansado da escola. Estava pronto para largar tudo e começar uma carreira na música. A resposta de seu pai foi: "Qual é o seu plano?" Andy pensou um pouco e apresentou uma proposta para os seus pais. Ele deixaria o colegial, estudaria em casa e gravaria um disco durante esse período. Andy viu que poderia cuidar de todos os estudos em 2 horas diárias. Isso lhe daria tempo para compor, montar uma banda, levantar o dinheiro de que precisava para pagar um estúdio e gravar um álbum. Seus pais concordaram e ele começou. Estava certo sobre a lição da escola, e naquele ano realizou seu objetivo de gravar um álbum, com a ajuda de uma revista de música, que lhe deu algum dinheiro para a gravação. Apesar de não ter lançado disco, o processo ensinou muitas coisas para Andy. Ele solidificou a banda, que chamou de Manchester Orchestra, aprendeu um pouco sobre a indústria musical e elaborou um plano para prosseguir. A maioria dos jovens músicos fica tão animada com um contrato com uma gravadora que entrega todos os seus direitos e perde, assim, o controle da sua música em troca de algum dinheiro rápido. A gravadora lhe dá um bom adiantamento, e espera-se que a banda trabalhe duro para recuperar o investimento. E se a banda não dá o tipo de retorno esperado, é abandonada e nunca mais se ouve falar dela. Andy tinha outras ideias. Ele não queria assinar um grande contrato e cair nessa armadilha. Em vez disso, queria lançar sua música online e conquistar alguns fãs, para que sua banda pudesse fazer uma turnê. Também queria criar e promover seu próprio selo. Deu a ele o nome de Cavalheiros Favoritos, um nome inspirado nos jogadores de seu time de beisebol favorito, o Atlanta Braves. Ele recusou várias ofertas de gravadoras até encontrar o que considerava ser o melhor, uma parceria com alguém que contrataria não só a banda, mas também o selo Favorite Gentleman. E, finalmente, encontrou esse parceiro na Sony. Como parte do acordo, recebeu muito menos dinheiro antecipado e reteve maior controle sobre sua música. O pequeno adiantamento recebido da Sony foi destinado à contratação de outras bandas para seu selo. A visão de Andy era de criar uma comunidade de artistas. O executivo de uma gravadora contou a Andy que ele tinha o melhor plano de negócios que já havia visto, principalmente para um rapaz de 19 anos. Se você depende da sorte, então tudo o que posso dizer é: boa sorte. No momento em que escrevo este livro, Andy tem 21 anos, é o presidente do seu selo, e já contratou 10 bandas, que lançaram 15 álbuns. A Manchester Orchestra produziu e lançou seu primeiro disco. Em 2007, a Manchester Orchestra alcançou o número de 250 shows no ano, e, no começo de 2008, o grupo se preparava para tocar no Reino Unido pela 4ª vez. Eles também cuidavam de seu segundo álbum. Sharon, a mãe de Andy, diz que tudo o que Andy queria já se realizou, e ele está pronto para começar a pensar no seu próximo grande sonho. Não tenho dúvidas de que será capaz de consegui-lo. Li que o físico ganhador do Nobel, Niels Bohr, tinha uma ferradura de cavalo pregada na parede do seu escritório. Quando um visitante comentou: "Certamente um cientista como o senhor não acredita nestas superstições", Bohr respondeu: "É claro que não. Mas me disseram que isso traz sorte independentemente de acreditarmos. Se o seu sonho depende muito da sorte, então você tem um problema. Se depende inteiramente da sorte, você está vivendo na ilha da fantasia." O escritor romano de máximas, Públio Cyrus, lembra: "É ruim se acostumar com a sorte." O pior tipo de sonhador, como os piores concorrentes de American Idol, baseia-se inteiramente na sorte para conseguir realizar seus sonhos. Esse tipo de pessoa possui uma perspectiva de loteria, isto é, ela acredita que, se de alguma forma aparecer no lugar certo no momento certo, com o número certo, então vou lá. A fantasia se tornará realidade. Se o seu sonho depende muito da sorte, então você tem um problema. Se depende inteiramente da sorte, você está vivendo na ilha da fantasia. Não seria bom, se tudo fosse assim tão fácil? Sim.
Mas, é claro, não é o poeta-filósofo Ralph Waldo Emerson observou. Homens superficiais acreditam na sorte, homens fortes acreditam em causa e efeito. Enquanto você avança na realização do seu sonho, precisa-se fazer a pergunta da realidade. Dependo de fatores que posso controlar para realizar o meu sonho? As pessoas que constroem seus sonhos baseados na realidade agem de forma bem diferente do que as pessoas que vivem na ilha da fantasia. Veja como essas posturas são completamente distintas. Os que fantasiam contam com a sorte, põem o foco no destino, cultivam expectativas pouco saudáveis, minimizam o valor do trabalho, procuram desculpas, criam inércia, preferem o isolamento, esperam, evitam riscos pessoais, responsabilizam os outros. Os que constroem sonhos contam com a disciplina, põem o foco na jornada, cultivam descontentamento saudável, maximizam o trabalho que fazem, lideram ação, geram situações, promovem o trabalho em equipe, têm iniciativa, abraçam o risco quando necessário, aceitam as responsabilidades. As pessoas que são bem-sucedidas e mantêm esse sucesso por longos prazos, não deixam nada para o acaso. Elas se concentram no que são capazes de fazer e o fazem. Um dos meus heróis é John Wooden, o bem-sucedido treinador de basquete da UCLA, agora aposentado. Ele é um modelo perfeito desse tipo de filosofia de vida. O treinador Wooden não deixava nada ao acaso. Antes de um treinamento, escrevia tudo que seus jogadores fariam em detalhe em cartões pequenos. Começou a fazer isso quando era treinador no South Bend Central College e continuou com sua técnica na Indiana State e na UCLA. Por que se dava todo esse trabalho? Ele não queria perder tempo e não queria deixar o sucesso do time depender da sorte. Ele queria conquistar seus objetivos por meio da preparação. Homens superficiais acreditam na sorte, homens fortes acreditam em causa e efeito. Ralph Waldo Emerson. Wooden dizia: eu aceito a sorte como qualquer outro, mas trabalho bastante para evitar estar em uma situação na qual a sorte seja necessária para produzir um resultado favorável, ou onde a sorte de um adversário possa nos derrotar. Para mim, o resíduo da criação, sorte, pode ser importante. Muito mais importante, é claro, é a criação. O treinador Wooden apresentou a mesma ideia de uma forma diferente recentemente, quando nos encontramos para almoçar. John, ele falou, nunca tiramos nossos olhos da bola de basquete, para olhar para a bola de cristal. Se você quer viver seu sonho, precisa ter uma atitude semelhante, concentrando-se no que você é capaz de fazer, não no que os outros, o destino ou a sorte, devem fazer para que você tenha sucesso. Leia as letras miúdas. A colunista Ann Landers escreveu: óculos cor-de-rosa nunca são bifocais. Ninguém quer ler as letras miúdas nos sonhos. Quais são as letras miúdas dos seus sonhos? Elas são a realidade. Se quer conquistar seu sonho, você precisa ler as proverbiais letras miúdas. Quando fizer isso, aqui estão algumas das coisas que irá encontrar. A jornada demorará mais do que você imaginava. Os obstáculos serão mais numerosos do que você acreditava. As frustrações serão maiores do que você esperava. Os baixos serão mais baixos do que você imaginava. O preço será mais alto do que você antecipava. Com todo o trabalho contra, é imperativo que você dependa de fatores que você possa controlar para realizar o seu sonho. Assim como qualquer um que assina um contrato legal não pode se dar ao luxo de ignorar as letras miúdas, alguém com um sonho não pode ignorar a realidade. Se você ignorar, terá grandes chances de que, em algum ponto da concretização do seu sonho, a realidade o pare e você não seja mais capaz de dar outro passo em sua jornada. Óculos cor-de-rosa nunca são bifocais. Ninguém quer ler as letras miúdas nos sonhos. Ann Londres. Como você responde à realidade? Uma das grandes ironias da vida é que você deve ficar a par da realidade e, ao mesmo tempo, não permitir que o seu sonho seja abalado. Dependendo de quem você seja e de qual seja o seu sonho, isso pode ser difícil ou fácil. Cada pessoa é de um jeito.
O escritor e humorista Sam Levinson refletiu sobre a experiência de seus pais que tinham sonhado em vir para os Estados Unidos. Ele declarou: "Meus pais são imigrantes, e foram atraídos pela lenda americana, de que as ruas estão pavimentadas de ouro. Quando meu pai chegou aqui, descobriu 3 coisas. 1. As ruas não estavam pavimentadas de ouro. 2. As ruas não estavam pavimentadas de nada. 3. Era ele que deveria fazer o pavimento." Para os pais de Levinson, a realidade caiu como uma pedra quando eles chegaram nos Estados Unidos da América. A boa notícia é que, quando se confrontaram com a realidade, não tentaram comprar uma passagem de volta. Eles avançaram, trabalharam e conquistaram uma vida. Espero que você faça o mesmo. Nem todos conseguem isso. O escritor e gênio Mark Twain opinava: "Descubra os fatos primeiro, depois você pode distorcê-los, como quiser." Infelizmente, os sonhos têm uma forma de fazer isso conosco. Nossos desejos podem ser tão fortes, a ponto de eventualmente distorcer nossa imagem de realidade. É o que acontece com muitas pessoas que participam das audições de American Idol. Em vez de promoverem mudanças nelas mesmas, ou nos seus sonhos, elas esperam que a realidade mude a favor delas. Quanto mais irreal seu sonho for, mais você será tentado a depender de coisas que não pode controlar para que isso se torne realidade. Quanto mais irreal seu sonho for, mais você será tentado a depender de coisas que não pode controlar para que isso se torne realidade. O truque é equilibrar a ousadia de sonhar com a realidade da sua situação. Você precisa ir muito além do que acha que é capaz, mas, ao mesmo tempo, basear-se em seus pontos fortes e em outros fatores que estejam sob seu controle. Quanto mais preocupado você ficar com as coisas que não consegue controlar, menos será capaz de melhorar as coisas que consegue. E, ao fazer isso, você começa a viver em um mundo de fantasia. Olhe para si mesmo. Para conseguir conquistar o seu sonho, você não só precisa trabalhar muito, mas também precisa ter certeza de que ele está de acordo com seus pontos fortes. Isso significa saber o que você consegue ou não fazer. Quando a professora de Publicidade e Relações Públicas Catherine Bealis era vice-presidente de Relações Universitárias da Macomb Community College, observou: "Quando temos 20 anos, passamos a maior parte do tempo descobrindo as centenas de coisas que podemos ser. Mas quando chegamos aos 30, começamos a descobrir todas as coisas que nunca seremos. O desafio para nós, quando ultrapassamos os 40, é juntar tudo isso, saber das nossas capacidades e reconhecer nossos limites e nos tornarmos o melhor que pudermos." É meu desejo que este capítulo possa ajudá-lo a encarar a realidade das capacidades e dos limites, e que eles mostrem seus esforços enquanto você formula o seu sonho e o coloca em teste. Quanto mais preocupado você ficar com as coisas que não consegue controlar, menos será capaz de melhorar as coisas que consegue. O primeiro passo para encarar a sua realidade é olhar para si mesmo sem fantasiar, olhar a si mesmo, como você realmente é. Nathaniel Branden, um psiquiatra e especialista em autoestima, declarou que nenhum fator é mais decisivo no desenvolvimento psicológico e na motivação das pessoas do que os julgamentos de valor que elas fazem sobre elas mesmas. Ele continua afirmando que a natureza da autoavaliação tem um efeito profundo nos valores, nas crenças, nos processos de pensamento, nos sentimentos, nas necessidades e nos objetivos de uma pessoa. Se lhe disseram que você é capaz de qualquer coisa a que se dedicar, e você acreditou, você não está sendo realista. Por outro lado, se lhe disseram que nunca será capaz de fazer nada, e você acreditou, você igualmente não está sendo realista. Você precisa ter consciência de onde estão os seus talentos, ou a sua habilidade, e ver o verdadeiro potencial nas áreas em que se concentram os seus pontos fortes. Deve ser capaz de juntar tudo e perseguir com paixão o seu sonho, melhorando ainda mais esses pontos fortes. Aliás, você os conhece? Pode ver a si mesmo usando-os para conquistar o seu sonho? Em uma de suas várias turnês pelos Estados Unidos, o pianista polonês Ignacy Paderewski recebeu a visita de uma jovem ambiciosa, que contou ao famoso músico que ela também tinha um enorme talento musical. Depois de muito pedir, ela o convenceu a ouvi-la tocar. Paderewski ficou sentado durante aquela atuação medíocre, tentando esconder seu aborrecimento.
Quando o talento das pessoas não bate com seus sonhos, e elas não conseguem perceber isso, trabalharão constantemente, mas nunca ganharão. Quando a jovem terminou de tocar, perguntou: "O que eu faço agora?" Paderewski deu um suspiro e respondeu: "Case-se." Seu comentário seria considerado sexista hoje em dia, mas sua posição foi clara. Não importaria quanto essa pessoa treinasse. Ela nunca se elevaria ao nível de uma concertista. O hábil Paderewski soube disso imediatamente. Quando o talento das pessoas não bate com seus sonhos, e elas não conseguem perceber isso, trabalharão constantemente, mas nunca vencerão. O primeiro passo no alinhamento do seu sonho com o seu talento é trabalhar sobre os seus pontos fortes. Esse processo leva tempo. Devo admitir, demorei 6 anos, no começo da minha carreira, para fazer ajustes no meu foco e começar a trabalhar com meus pontos fortes. Usando o método da tentativa e erro, além dos conselhos de pessoas sábias, acabei voltando minha atenção para o lado correto, a fim de descobrir meus melhores sonhos. E meu sucesso posterior na vida pode ser conectado diretamente ao fato de eu ter feito esse ajuste. Nunca conheci pessoas de sucesso que tivessem como foco fazer coisas que odiavam ou coisas que não gostavam de fazer. As pessoas que conseguem sucesso amam o que fazem e as fazem bem. O seu sonho está construído em cima dos seus verdadeiros pontos fortes? Você está concentrado em fazer as coisas que ama fazer? Está trabalhando sobre os seus pontos fortes? Construir um sonho baseando-se em seus pontos fortes é vital. Eu mostro por quê. 1. Basear-se em seus pontos fortes ativa a lei do esforço mínimo. Quando você se baseia em seus pontos fortes, todas as atividades ficam bem mais fáceis. Farrah Gray, um jovem empreendedor e autor, dizia que quando leu A Lei do Esforço Mínimo, no livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra, ficou profundamente impactado. Gray escreve: "A lei do esforço mínimo tem a ver com a descoberta do seu propósito verdadeiro e da sua área de excelência. Fiquei verdadeiramente ofendido quando li pela primeira vez sobre essa lei. Falei: ele está louco? Vi minha mãe trabalhar tanto? Como ousa dizer que isso não é trabalhar?" Mas foi quando segui a lei do esforço mínimo que comecei a conquistar o verdadeiro sucesso. O livro dizia que a lei do esforço mínimo funciona quando você segue a sua própria natureza, aquilo que é natural para você. Se você conhece e segue essas diretivas, torna-se fácil alcançar o propósito da sua vida. Pensei nisso e surgiram algumas questões que me ajudaram a entender. O que é fácil para mim, mas difícil para outros? O que eu gostaria de fazer por bastante tempo, mesmo sem ganhar dinheiro? E, com base nessas respostas, o que eu poderia fazer para ajudar as pessoas ao meu redor? Trabalhar em cima dos seus pontos fortes obviamente funcionou para Gray. Ele ficou milionário como empreendedor e, com 22 anos, abriu a Reality Plus, que administra mais de 30 milhões de dólares em bens. A atriz e cantora Pearu Bailey afirmava: "Há 2 tipos de talento, o feito pelo homem e o dado por Deus. Com o talento do homem, você precisa trabalhar muito. Com o talento dado por Deus, só é preciso dar uns retoques de vez em quando. Qual você prefere? Lutar para desenvolver habilidades em áreas nas quais você possui poucos dons naturais, ou correr com o talento que Deus já lhe deu e ver até onde ele o leva?" Foi o que tentei fazer ao longo de toda a minha vida. O meu dom de falar em público é uma das coisas pelas quais me tornei conhecido. As pessoas sempre me perguntam se fico nervoso quando falo para grandes plateias, provavelmente porque falar em público está no topo da lista de medos da maioria das pessoas. Quando respondo que não, a maioria fica surpresa. Quando falo, me sinto relaxado. É uma das coisas que mais me dão prazer. Gosto de me conectar com as pessoas, sempre sou inspirado por novos pensamentos enquanto estou no palco. Adoro ensinar e valorizar outras pessoas. A comunicação é um dos pontos fortes que Deus me deu. Acredite, sofro muito quando tenho de fazer algo no qual não sou bom. Se você me pedir para conectar um DVD player na sua televisão, ou mudar o toner de uma copiadora, esqueça. Sou um inútil. Há 2 tipos de talento, o feito pelo homem e o dado por Deus.
Com o talento do homem, você precisa trabalhar muito. Com o talento dado por Deus, só é preciso dar uns retoques de vez em quando. P.R. Bailey. Quando as pessoas trabalham seus pontos fortes e suas melhores qualidades, o trabalho que fazem é simples e fácil. No entanto, quando desviam seus esforços para uma área fraca, o que fazem é complexo e difícil. Para conquistar o seu sonho, é preciso trabalhar sobre seus pontos fortes. 2. Trabalhar com base em seus pontos fortes permite conseguir bons resultados de forma consistente. Os sonhos não viram realidade porque uma pessoa faz algo bem feito de vez em quando. O sucesso não é um evento, é um estilo de vida. Os sonhos são concretizados quando alguém trabalha de forma excelente todos os dias. Isso acontece somente se você trabalhar em cima de seus pontos fortes. Por exemplo, eu adoro golfe, mas não é o que sei fazer melhor. De vez em quando, consigo acertar uma grande tacada. Lembro-me especificamente de uma em 1987. Eu seria um tonto se tentasse ganhar a vida jogando golfe. Seria como o melhor jogador de beisebol do colégio, que recebeu o convite para treinar durante a primavera em um time profissional. Depois da primeira semana, ele mandava um e-mail para casa. Mamãe, sou o melhor dos rebatedores. Esses lançadores não são de nada. Na semana seguinte, ele continua. Agora estou rebatendo 500 e vou começar no quadro interior. No entanto, na terceira semana, ele escreveu: eles começaram com as bolas curvas hoje. Amanhã estou em casa. Você não alcança sucesso sem consistência. Não pode conseguir consistência se está trabalhando fora dos seus pontos fortes. Será necessário todo o talento que tiver para conquistar o seu grande sonho. Seguir esse talento lhe dará mais chances de ser bom de forma consistente no que faz. 3. Trabalhar sobre seus pontos fortes lhe dará retorno máximo. Greer Garson, vencedora do Oscar de 1943 de melhor atriz, afirmou: começar algo para ganhar dinheiro é o pior erro da vida. Faça o que você acha que faz melhor e, se for realmente bom, o dinheiro virá. Pessoas bem-sucedidas sempre colocam seu tempo, sua energia e seus recursos nos seus pontos fortes, porque assim obtêm retorno máximo. E, quando elas ocasionalmente se distanciam disso, como fez Michael Jordan, que trocou o basquete pelo beisebol, o resultado é a mediocridade. Basquete era o esporte em que Jordan atuava melhor, o que sempre lhe deu mais alto retorno, e a maioria das pessoas concorda que ele era um dos melhores de todos os tempos. No entanto, como jogador de beisebol, ele durou um ano, nunca progrediu muito, tinha uma média de 202 e terminou com 11 erros. Provavelmente nada que o torne memorável. As pessoas podem melhorar um talento somente até um certo ponto. Tenho observado que nosso potencial para crescer em uma área é de aproximadamente 2 pontos em uma escala de 10. Em outras palavras, se sou alguém mediano em uma área, digamos 5, posso ser capaz de chegar a um 6 ou 7, se trabalhar muito. Ocasionalmente, uma pessoa excepcional pode subir 3 pontos e se transformar em um 8. No entanto, as pessoas não conquistam sonhos em áreas em que são naturalmente 4 ou 5. Se quiser realizar um sonho, precisa trabalhar em uma área na qual comece já com um 7 ou 8. Aí, você trabalha muito e pode chegar a ser verdadeiramente excepcional. Aqui está o que eu sei. Você possui alguns pontos fortes maravilhosos, que o fazem único, e trazem grandes possibilidades para o futuro. Só precisa encontrá-los. Uma vez, vi um cartaz em uma loja de materiais de construção que dizia: temos tudo, se você conseguir encontrar. Esse cartaz pode ser usado na sua vida. Você tem, mas precisa encontrar. O seu sonho está montado sobre hábitos reais? Ao responder à pergunta da realidade, você precisa começar a trabalhar sobre os seus pontos fortes. No entanto, isso é só o começo. J. Paul Getty, filântropo e fundador da Getty Oil Company, explicava: o indivíduo que quer chegar ao topo deve apreciar o poder e a força do hábito. Deve romper com os hábitos que podem destruí-lo, e apressar-se a adquirir as práticas que se transformarão nos hábitos, que o ajudarão a conseguir o sucesso que deseja.
Essa observação é verdadeira não apenas em relação aos negócios, mas a todos os esforços. Um sonho se transforma em realidade como resultado de suas ações, e suas ações são controladas, em grande parte, pelos seus hábitos. Li que os psicólogos estimam que até 90% do comportamento das pessoas seja formado por hábitos, 90%. A maioria das coisas que você faz é governada pela rotina. Pense como começou seus dias nesta semana. Provavelmente tomou banho, se vestiu, comeu e dirigiu até o trabalho usando o mesmo caminho de todos os dias. Se é como a maioria das pessoas, não gastou nenhuma energia pensando em como faria essas coisas, simplesmente as fez. Você começa seu dia de trabalho, limpa sua casa, faz compras e lê o jornal da mesma forma. Tem uma rotina, um conjunto de hábitos. Eles impactam em todos os aspectos da sua vida, da saúde à riqueza e aos relacionamentos. Começar algo para ganhar dinheiro é o pior erro da vida. Faça o que você acha que faz melhor e se for realmente bom, o dinheiro virá. Greer Garçon. A boa notícia é que os hábitos podem nos ajudar a fazer coisas de forma mais rápida e remover a desordem mental, para que possamos pensar em coisas mais importantes. A má notícia é que eles podem ser ruins para nossa saúde, ou nos levar a uma direção distinta, de onde estão nossos sonhos. Pense na pessoa que sonha em ganhar a maratona, mas fuma 2 maços de cigarro por dia. Ou na pessoa que sonha em ser modelo, mas come 6.000 calorias por dia e não faz exercícios. Ou o empresário que sonha em liderar um time de vencedores, mas habitualmente insulta e diminui seus empregados. Aristóteles, o filósofo grego, observou: somos o que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um ato mas um hábito. Seus hábitos diários determinarão o resultado de sua vida. O segredo para o seu sucesso pode ser encontrado na sua rotina diária. Pessoas bem-sucedidas não são levadas à vitória. Indivíduos que alcançaram grandes sonhos não chegaram ali por acidente. Quanto mais você tiver bons hábitos de uma forma positiva, disciplinada e focada, maiores serão as chances de o seu futuro ser positivo. Quanto mais hábitos ruins você mantiver, maiores as chances de que ele seja negativo. Quanto mais velho eu fico, mais vejo isso acontecer na vida das pessoas. Os hábitos possuem um efeito cumulativo, mas os resultados não aparecem antes de chegarmos a uma certa idade. Se os hábitos são ruins, no momento em que o dano for evidente, é geralmente muito tarde para alterar os resultados. É por isso que você precisa controlar os seus hábitos bastante cedo. O orador e escritor Robert Ringer, em Hábitos de $1 Milhão, expõe o poder dos hábitos positivos. O mundo está saturado de pessoas inteligentes, muito educadas, extraordinariamente hábeis, escreve Ringer, que passam por frustrações constantes por causa da falta de sucesso. Milhões de outros passam a vida trabalhando muito, longas horas e acabam morrendo sem um centavo. A solução? Cultivar os hábitos corretos e praticá-los regularmente. Diz Ringer. Somos o que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um ato mas um hábito. Aristóteles. Lembre-se, a vida não é nada mais do que a soma total de muitos anos bem-sucedidos. Um ano de sucesso não é nada mais do que a soma total de muitos meses bem-sucedidos. Um mês de sucesso não é nada mais do que a soma total de muitas semanas bem-sucedidas. Uma semana de sucesso não é nada mais do que a soma total de vários dias bem-sucedidos. É por isso que ter hábitos de sucesso todos os dias é a forma mais certa de vencer a longo prazo. Hábitos são importantes para conquistar o seu sonho. Eles o levam a uma direção particular. E você precisa ter uma visão realista sobre si mesmo, para saber para onde os seus hábitos o estão levando. Se eles não se alinharem com o seu sonho, você ou precisa mudá-los, ou precisa mudar o seu sonho. Se quiser manter o sonho, então prepare-se para uma batalha a fim de mudar os seus hábitos, porque um mau hábito nunca desaparece sozinho. É desconfortável e pode parecer antinatural fazer algo diferente do que aquilo que você sempre fez. Como exemplo do que estou dizendo, tente essas atividades simples. Junte suas mãos e entrelace seus dedos. Quando as pessoas fazem isso, elas sempre colocam o mesmo dedão por cima.
Agora, separe suas mãos e entrelace-as novamente, mas de forma que o outro dedão fique por cima. Não parece estranho? Cruze os braços. Mais uma vez, quando as pessoas fazem isso, colocam o mesmo braço por cima. Cruze novamente, colocando o outro braço por cima. Bata as mãos. Você naturalmente usa uma das mãos como a principal e a outra como a receptora. Agora tente trocá-las. Se alguém pedisse que, de agora em diante, você fizesse essas 3 coisas de forma diferente da que normalmente faz, seria estranho e desconfortável. Seria também um esforço contínuo mudar. É como se sentirá, enquanto trabalha para mudar os hábitos na sua vida. Mas você deve estar disposto a fazer tais mudanças. Não valerá a pena o esforço, se você sabe que no final da estrada, seus novos hábitos irão levá-lo para mais perto do seu sonho. Pense nisso como seu projeto de se autodesfazer. O seu sonho baseia-se em potencialidades reais? Por fim, você precisa basear seus pontos fortes sobre potencialidades reais. Na vida, não dá para mudar o ponto de partida. Você está onde está, isso é um fato. O melhor que pode fazer é trabalhar muito para mudar o ponto no qual terminará. Se quer chegar ao fim da sua jornada tendo seu sonho realizado, terá de garantir o alinhamento de seus pontos fortes, de seus hábitos e de seu potencial. Se eles não se alinham na mesma direção, em direção ao seu sonho, então você tem um problema. Hoje meus pontos fortes parecem bastante óbvios para mim e para os outros. Sou bom em liderar, comunicar, criar e fazer networking. Só consigo ser excelente ao fazer essas 4 coisas. Em todas as outras, sou mediano ou ruim. Minhas fraquezas são muitas e bastante óbvias para mim e para quem está ao meu redor. Para compensar, criei uma equipe de pessoas que complementam minhas fraquezas além de sistemas e hábitos que me ajudam a fortalecer os meus pontos fortes. Aqui estão os hábitos essenciais que eu tenho para me aproximar do meu sonho. Se os seus hábitos não se alinharem com o seu sonho, você ou precisa mudá-los, ou precisa mudar o seu sonho. Todos os dias leio algo sobre liderança. Todos os dias arquivo algo sobre liderança. Todos os dias escrevo algo sobre liderança. Todos os dias converso sobre liderança. Todos os dias faço perguntas sobre liderança. Todos os dias treino pessoas em liderança. Todos os dias penso no assunto liderança. Todos os dias acrescento valor às pessoas na questão da liderança. Todos os dias converso com líderes sobre a questão da liderança. Todos os dias cultivo boas relações com líderes. Todos os dias trabalho para ganhar respeito dos líderes. Todos os dias tento acrescentar valor aos líderes sem esperar algo em troca. Apesar de fazer essas coisas diariamente, não teria muita coisa para mostrar em uns poucos dias, semanas ou meses. Mas tenho muito a mostrar depois de vários anos. E depois de várias décadas, tudo realmente começa a ganhar forma. Por que todo esse esforço? Porque meu sonho é valorizar líderes que podem multiplicar esse valor. Minha situação atual, meus pontos fortes, meus hábitos e meu potencial, tudo está alinhado. Para mim, é impossível dizer os hábitos que você precisa desenvolver para realizar o seu sonho, porque não sei qual é ele, nem sei qual é o potencial que Deus colocou em você. Mas há algo que sei. Se você conhece seus pontos fortes e trabalha em cima deles, fazendo o que é necessário para tornar o seu sonho realidade, e usar esse conhecimento de uma forma consistente até que isso se transforme em hábitos, terá grandes possibilidades de conseguir realizar o seu sonho. Para a maioria das pessoas, os limites que elas encaram não estão fora, mas dentro. Use a realidade como sua aliada. Ele queria ser maestro. No entanto, seu estilo era estranho, para dizer o mínimo. Quando regia passagens suaves, ele se inclinava para frente. Quando a música pedia um crescendo, pulava e dava um grito. Uma vez ele pulou, para indicar uma passagem dramática, mas os músicos não responderam. Ele tinha errado e pulado muito cedo. Os músicos geralmente procuravam direcionamento no primeiro violinista, e não nele. Para a maioria das pessoas, os limites que elas encaram não estão fora, mas dentro. Sua memória não era muito boa.
durante uma apresentação, tentou fazer com que a orquestra executasse uma parte da música que havia decidido anteriormente cortar da apresentação. Quando não tocaram a passagem, ele parou tudo imediatamente e gritou: "Parem! Errado! Assim não dá! De novo! De novo!" Ele não tinha muito jeito. Quando regia um concerto de piano que tinha escrito, tentou reger e tocar ao mesmo tempo, mas acabou derrubando as velas que estavam em cima do instrumento. Em outro concerto, derrubou um dos garotos do coral. Os músicos pediram para ele desistir do sonho de ser um grande maestro. Finalmente, ele concordou. Desse momento em diante, Ludwig van Beethoven desistiu de reger e concentrou a sua atenção em compor. Como você está se saindo, no que diz respeito à pergunta da realidade? Está tentando fazer algo em que não é melhor? Você alinhou suas capacidades, hábitos, potenciais e aspirações para ter uma grande possibilidade de sucesso? Ou depende da sorte, ou de outras pessoas, para conquistar os seus sonhos? Se for assim, está na hora de fazer ajustes. A realidade nunca é a inimiga do sonho, desde que você consiga responder positivamente à pergunta da realidade. Dependo de fatores que posso controlar para conquistar o meu sonho? Você consegue responder sim à pergunta da realidade. Dependo de fatores que posso controlar para conquistar o meu sonho? Tente ter certeza de que seu alinhamento pessoal é o correto para realizar o seu sonho. Responda a cada uma das perguntas a seguir. 1. Qual é o meu sonho? Se você ainda não escreveu o seu sonho, faça-o agora mesmo. 2. Qual é o meu ponto de partida? De onde você está agora? Você pode já ter descrito isso se seguiu as instruções no final do capítulo anterior. 3. Quais são meus pontos fortes e fracos? Descreva algumas de suas habilidades principais, entre 3 e 5. Qualquer sonho que você queira conquistar, deverá ser construído a partir desses pontos fortes. Se ajudar, desenhe um círculo ao redor dessas capacidades. Qualquer coisa que não estiver escrito naquele círculo é uma fraqueza. Você só pode se basear nesses poucos pontos fortes para conquistar o seu sonho. Todo o resto exigirá que você dependa de fatores que não controla. De acordo com isso, faça ajustes no seu sonho. 4. Quais são meus hábitos atuais positivos e negativos? Faça 3 colunas. Na primeira, escreva todos os seus hábitos atuais, que parecem contribuir positivamente para o seu sonho. No segundo, escreva todos os hábitos atuais, que minam o seu progresso. Na terceira, escreva os novos hábitos, que você precisará cultivar, para progredir em direção ao seu sonho. Se está incerto desse passo, tente se sentar com um mentor em quem confie, que o conheça bem ou outra pessoa com experiência em sua área de interesse. 5. Por quanto tempo devo cultivar esses hábitos, para alcançar o meu potencial? Estime quanto tempo levará para você se desenvolver até se tornar a pessoa que poderá realizar o seu sonho. Verifique seus cálculos com um mentor ou conselheiro confiável. Capítulo 4. A pergunta da paixão. O meu sonho me incita a realizá-lo? Se você está trabalhando em algo excitante e de que gosta muito, não precisa ser empurrado. A visão o empurra. Steve Jobs. Você já foi a um desses centros de videogame e viu uma máquina chamada Passion Meter? Ela supostamente é capaz de medir quão romântico você possui, normalmente, um painel de luzes piscando e uma manivela de metal que você aperta enquanto uma corrente elétrica leve flui por ela. Quanto mais tempo e com mais força você conseguir apertar a manivela, melhor a pontuação. Não seria ótimo se a paixão por nossos sonhos pudesse ser medida tão facilmente? Só seria necessário colocar uma moeda na máquina, segurar uma manivela, e ela preveria as possibilidades de nosso sucesso. Mas a vida real não é assim. A pergunta da paixão, o meu sonho me incita a realizá-lo, pode ser difícil de responder. Como você pode saber se a sua paixão será suficiente para carregá-lo até a realização do seu sonho? A paixão cria possibilidades.
A paixão é um elemento essencial para qualquer pessoa que queira conquistar um sonho. Por quê? Porque é o ponto inicial de todas as conquistas. Nunca vi ninguém em nenhum lugar e em nenhum momento conseguir algo que vale a pena sem a chama do desejo apaixonado. Ele fornece a energia que torna os sonhos possíveis. Então, por que, você pode perguntar, você não colocou esse assunto no primeiro capítulo deste livro? Explico. Porque muitas pessoas dizem que a paixão é o fim e o que move os sonhos, mas isso não é verdade. A paixão sozinha não será suficiente para que você conquiste os seus sonhos. A pergunta da paixão é somente uma das 10 que você deve ser capaz de responder afirmativamente para ser bem-sucedido. Por outro lado, se não conseguir respondê-la afirmativamente, pode ficar sem energia antes de alcançar o seu sonho. A estrada para qualquer sonho está cheia de desvios, problemas e frustrações. Infelizmente, muitas pessoas passam por tantas dificuldades nessa estrada que seus sonhos morrem ali. É por isso que a paixão é tão importante. Ela mantém o sonho vivo, mesmo durante os tempos difíceis. Ela inspira. É por isso que o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard afirmou: se fosse desejar algo, não desejaria riqueza e poder, mas o sentido apaixonado do potencial, o olho que vê o potencial. O prazer desaponta, a possibilidade nunca. A paixão é um elemento essencial para qualquer pessoa que queira conquistar um sonho. Por quê? Porque é o ponto inicial de todas as conquistas. O poder da paixão. O que é a paixão? É um entusiasmo que não só lhe dá energia e foco no presente, mas também lhe dá força para avançar para o futuro. Dá o combustível para que você consiga conquistar o seu sonho. Parafraseando o colunista Will Hobbs, a paixão permite que você acorde de manhã, independentemente de quem você seja, de onde esteja, sendo você velho ou jovem, e pule da cama, porque há alguma coisa lá fora que você adora fazer, na qual acredita, em que você é bom, algo que é maior do que você, e que você não vê a hora de fazer novamente hoje. Se eu tivesse de colocar nos termos mais simples possíveis, diria que a paixão faz 3 coisas importantes por nós. 1. A paixão nos faz crescer, permitindo que superemos as adversidades. Sempre que você tentar conseguir algo de valor, irá enfrentar adversidades. A paixão pode ajudá-lo a avançar. Em julho de 2007, eu fiz uma palestra na Máxima Global Consulting, em Joanesburgo, na África do Sul. Apesar de ser uma longa viagem, achei a conferência bastante agradável. No dia seguinte ao evento, tive a oportunidade de me sentar com os organizadores e conversar sobre isso. Thalita Boikutisu, executiva-chefe do grupo e veterana com 10 anos em desenvolvimento de pessoas, tinha sido a responsável por organizar o evento. Enquanto conversávamos, ela estava falando que tinha sido a realização de um sonho. Quando pedi para explicar melhor aquilo, ela me contou que no ano anterior, tinha criado um novo conceito de desenvolvimento de lideranças para a empresa. Um evento de liderança internacional. Tomei uma decisão em 2006, ela contou, de que a cada ano faria pelo menos uma grande coisa que ajudaria não só no meu crescimento, mas no de muitas outras pessoas de meu país. Qual era a minha definição de grande? Para mim, era algo que eu acreditava ser impossível, algo de alto risco. Dr. Maxwell, trazê-lo para a África do Sul para esse evento, era a grande coisa de 2007, e estava determinada a consegui-la. Ela continuou descrevendo os vários obstáculos que precisou superar para realizar a conferência. Teve dificuldades para convencer o seu chefe da ideia. Ela finalmente conseguiu a autorização dele, depois que se comprometeu a reembolsar a empresa por qualquer prejuízo caso o evento fracassasse. Teve dificuldades para convencer os colegas céticos. E, mesmo quando não conseguiu convencer outros patrocinadores corporativos, não desistiu. Sua paixão a ajudou a continuar e a vencer os éticos. Antes da conferência, muitos sabiam o que o evento significava para mim e para nossa empresa, disse Thalita, mas poucos compreenderam o que significava para eles e para suas organizações. No final da conferência, vários acharam que deveriam ter convidado seus amigos, familiares e mais pessoas de suas organizações.
Muitos queriam que a conferência fosse repetida outro dia, muitos desejaram que poderíamos ter uma conferência similar no futuro próximo e muitos resumiram a experiência geral da conferência em uma palavra: magnífica. A jornada foi longa, mas os benefícios no final de tudo, impagáveis. E tudo isso foi um sonho que se tornou realidade para mim. A parte mais inspiradora de qualquer sonho é o seu começo. Todos experimentamos a emoção do nascimento de um sonho. Vemos as possibilidades. Sentimos a excitação do que poderia ser. Avistamos um futuro positivo. Podemos aproveitar a afirmação de amigos que querem que sejamos bem-sucedidos. E então, começamos. Rapidamente percebemos que entre a inspiração do sonho e a sua manifestação, há muita transpiração. Como todo pai de primeira viagem descobre, é muito mais difícil ter e criar filhos do que fazê-los. Entre a inspiração do sonho e a sua manifestação, há muita transpiração. O que eu possa continuar durante os momentos difíceis? O que lhe dá forças para superar a adversidade? Paixão. O poeta William Arthur Ward sugeriu que a chave para o sucesso era acreditar enquanto os outros duvidam, planejar enquanto os outros se divertem, estudar enquanto os outros dormem, decidir enquanto os outros adiam, preparar enquanto os outros sonham, começar enquanto os outros adiam, trabalhar enquanto os outros desejam, poupar enquanto os outros gastam, ouvir enquanto os outros falam, sorrir enquanto os outros olham feio, elogiar enquanto os outros criticam, persistir enquanto os outros desistem. O que lhe dará energia para acreditar, planejar, estudar, decidir, preparar, começar, trabalhar, poupar, ouvir, sorrir, elogiar e persistir? A resposta é: paixão. 2. A paixão nos faz continuar, dando-nos poder de iniciativa. Para ser bem-sucedido, devemos ficar dentro da nossa zona de pontos fortes, mas sempre saindo da nossa zona de conforto. Pense nisso. Você já conseguiu realizar algo importante, enquanto permaneceu dentro de sua zona de conforto? Aposto que a resposta é não. A maioria de nós não gosta de sair da zona de conforto. Resistimos. Gostamos de nos sentir seguros. Não queremos parecer tontos ou fracassar. E, com o tempo, tendemos naturalmente a ficar cada vez mais complacentes. Isso é um problema, porque a complacência mata a paixão. Ela nos reduz a ficarmos na média, corta nossas asas e nos impede de planar, não importa quanto desejemos. Torna nossos sonhos inalcançáveis. Para ser bem-sucedido, devemos ficar dentro da nossa zona de pontos fortes, mas sempre saindo da nossa zona de conforto. É preciso iniciativa para ser bem-sucedido, para alcançar um sonho. Exige que corramos riscos. O dramaturgo George Bernard Shaw afirmou: "Estou cheio das pessoas razoáveis. Todas veem as razões para não fazerem nada. A paixão nos torna pouco razoáveis. Ela nos obriga a abandonar a zona de conforto e cruzar o portal da nossa dúvida. Obriga-nos a sair, para continuarmos na jornada em direção ao nosso sonho." 2. A paixão nos posiciona bem, dando-nos maiores possibilidades para o sucesso. O médico missionário Albert Schweitzer observou: o sucesso não é a chave para a felicidade. A felicidade é a chave para o sucesso. Se você adora o que está fazendo, será bem-sucedido. Quando temos paixão e nos permitimos segui-la, ficamos bem posicionados na vida. A paixão prepara o caminho para o sucesso. Se não a seguirmos, estaremos em um lugar difícil, um que não nos servirá. Como Richard Elder aconselhou: uma vida segura geralmente não causa nenhum arrependimento mais tarde. Todos recebemos talentos e sonhos. Às vezes, os dois não combinam, mas é muito mais comum comprometermos os dois antes mesmo de descobri-los. Mais tarde, por mais bem-sucedidos que possamos ser, nos descobrimos olhando para trás com saudades daquele momento, em que deveríamos ter ido atrás de nossos verdadeiros sonhos, e de nossos verdadeiros talentos por tudo que eles valiam. Não se permita ser pressionado a pensar que seus sonhos, ou seus talentos não são prudentes. Eles nunca devem ser prudentes. Eles devem trazer prazer e realização para sua vida.
A maioria das pessoas no mundo não segue suas paixões e, assim, tornam-se frustradas e infelizes. E você consegue ver isso na forma como vivem suas vidas. O editor Malcolm Forbes afirmou: o maior erro que as pessoas cometem em suas vidas é o de não tentar ganhar a vida fazendo o que gostam. Agindo desse modo, elas simplesmente tentam aguentar suas duras vidas em vez de tirar o máximo delas. Vivem para os fins de semana. Tentam aguentar até a aposentadoria. É realmente uma pena, porque as chances de sucesso das pessoas são diretamente proporcionais ao grau de prazer que elas tiram do que fazem. Quando se acomodam, colocam-se em um lugar muito difícil. Quando seguem suas paixões, posicionam-se bem. O sucesso não é a chave para a felicidade. A felicidade é a chave para o sucesso. Se você gosta do que está fazendo, será bem-sucedido. Albert Schweitzer. Tommy Lasorda, o manager aposentado do Los Angeles Dodgers, mostrou sua paixão por beisebol durante uma entrevista de rádio, depois que seu time sofreu uma derrota desmoralizante nas eliminatórias da Liga Nacional. Apesar da derrota, ele ainda falou entusiasmado sobre o jogo. O entrevistador ficou espantado e perguntou como ele poderia estar tão bem depois de perder um jogo tão importante. O melhor dia da minha vida é quando eu consigo uma vitória, respondeu Lasorda. E o segundo melhor dia é quando eu perco. A paixão do manager era o beisebol e cada dia em que estava envolvido com aquele esporte era um dia em que ele vivia o seu sonho. Há duas coisas a se conquistar na vida. Primeiro, conseguir o que você quer e, depois disso, desfrutar do que conquistou. Somente os mais sábios da humanidade alcançam esta segunda meta. Logan Pearsall Smith. Os sonhos tornam-se realidade quando os dons pessoais pegam fogo com a paixão. O melhor conselho para qualquer carreira é descobrir a sua paixão e segui-la. Ao fazer do seu sonho a sua profissão, você experimenta realização na maior parte dos dias da sua vida. O autor Logan Pearsall Smith observou: há duas coisas a se conquistar na vida. Primeiro, conseguir o que você quer e, depois disso, desfrutar do que conquistou. Somente os mais sábios da humanidade alcançam esta segunda meta. O guitarrista. Uma pessoa que conseguiu o que queria e certamente desfruta disso é Bob Taylor. Eu o conheci no começo dos anos 1980, quando eu estava liderando a igreja Skyline em San Diego. Bob tocava violão na equipe de adoração. Minha primeira impressão dele foi de que se tratava de uma pessoa bem simpática. Ele era bastante direto, mas também bastante tranquilo, exceto quando falava sobre um assunto: violões. Vejam, Bob é o fundador e presidente da Taylor Guitars, e fabricar violões é o seu trabalho e a sua paixão. Desde criança, Bob foi tomado por dois interesses. O primeiro era o de saber como as coisas funcionam. Ele diz que, quando era jovem, brincar com seus brinquedos sempre envolvia uma chave de fenda e uma chave inglesa. Tudo que ele ganhava no Natal estava, inevitavelmente, desmontado no dia seguinte. Para mim, conta Bob, um trem elétrico era divertido somente se me ensinasse como os motores elétricos funcionavam. Eu não via graça em somente olhar o trem dar voltas. O outro interesse de Bob eram os violões. Ele comprou seu primeiro violão de um amigo por $3 quando tinha 9 anos. Não demorou para começar a brincar com ele. Aos 10, cerrou o braço e tentou usá-lo para montar uma guitarra. Não funcionou, mas, mesmo nessa idade, ele estava disposto a tentar construir praticamente qualquer coisa. No ensino médio, Bob era um mago da construção e ganhou o prêmio de melhor projeto em metal por 2 anos seguidos. Depois mudou para madeira e decidiu fazer um projeto que nem seu professor era capaz de completar: um violão de 12 cordas. Demorou quase 1 ano, mas ele montou um. 1 ano mais tarde, construiu mais 2 violões em seu tempo livre. Depois disso, já sabia o que queria fazer da vida. Logo contou aos seus pais que não iria para a faculdade, pois preferia construir violões. Sua mãe chorou. Ela temia que ele não fosse bem-sucedido. Mas as pessoas não precisam seguir o caminho normal para terem sucesso. Elas precisam seguir as suas paixões.
Em setembro de 1973, apenas 3 meses depois de se formar no ensino médio, ele estava trabalhando no balcão de uma pequena loja hippie independente que fabricava violões, chamada American Dream, um sonho americano na qual cada funcionário era semi-autônomo. Bob imediatamente causou boa impressão. Outro construtor de violões que trabalhava ali, se lembra de Bob. Ele tinha acabado de sair da escola, e deixou todos abismados com a velocidade e com a qualidade do seu trabalho. Tudo o que ele fazia, era abaixar a cabeça, e começar. Tinha uma enorme vontade de fazer o melhor, como eu nunca tinha visto. Bob trabalhava usando algumas das ferramentas do dono da loja e outras, que ele tinha criado e construído no colégio. Ele ganhou conhecimento, velocidade e experiência enquanto trabalhava. Demorei 1 mês para fazer meu primeiro violão, lembra-se Bob, o que era muito tempo. Eu ganhava apenas uns $200 por cada violão, e não poderia viver disso se construísse apenas 12 violões por ano. Naquela época, meu corpo e minha mente eram as ferramentas que eu precisava aprimorar, então trabalhei minhas habilidades e minha atitude. Comecei a aprender a fazer violões de forma mais rápida e melhor com minhas próprias mãos. Mais tarde, em minha carreira, comecei a usar as ferramentas para dar velocidade ao processo de construção. Bob trabalhou muito e continuou experimentando novas técnicas de construção. Sua sede por construir grandes violões crescia a cada projeto. Ele descobriu que tudo era muito excitante. Não há nada melhor do que vender um violão que você mesmo fez. De fabricante de violões a empresário. Mais ou menos depois de 1 ano que Bob estava trabalhando ali, o dono da loja, que nunca tinha ganhado muito dinheiro, decidiu vendê-la. 2 jovens que trabalhavam fazendo o acabamento decidiram fazer uma oferta. Um deles, Kurt Listug, foi aconselhado por seu pai a incluir uma terceira pessoa, alguém que realmente soubesse como construir violões. Bob já era o melhor na loja, então Kurt chamou-o para se juntar. Em outubro de 1974, os 3 compraram a loja e começaram a trabalhar. Como Bob era o construtor de violões, eles decidiram colocar o nome de Taylor nos instrumentos. Ao longo do ano seguinte, todos trabalharam muito. Bob era o construtor principal e o designer. Ele comprava madeira e mandava serrar. Desenvolveu novas técnicas e modelos, como o braço parafusado. Ele cuidou até mesmo de desenhar e construir as ferramentas de que precisava. E conversava com todos os fabricantes e reformadores de violões que conseguia encontrar. Estava sempre querendo aprender. Enquanto isso, Kurt Listug tentava administrar o negócio e ajudar na loja. Mas era uma luta, principalmente financeira. Durante 10 anos eles foram se segurando, muitas vezes recorrendo a empréstimos, para conseguir cobrir as contas. Nos primeiros anos, não ganhavam nada. A decisão tomada pelos sócios em 1977, de que passariam a ter um salário de $15 por semana, foi um grande acontecimento para Bob. Infelizmente, os pagamentos muitas vezes não eram feitos, porque eles sabiam que não havia dinheiro suficiente no banco para cobrir os cheques. Em 1983, Bob e Kurt compraram a parte do terceiro sócio, que havia perdido o entusiasmo pelo negócio. Apesar das terríveis dificuldades financeiras, Bob adorava aquilo. Quando estava na loja, estava construindo violões. Quando não estava, pensava na sua empresa. Eu ficava estressado pela falta de dinheiro, explica Bob. Mas estava muito feliz durante o dia, porque estava construindo violões e vivendo meu sonho. Realmente a única razão para vender violões, na minha visão, era para que eu pudesse continuar construindo mais. Eu tinha medo de perder o meu negócio e acabar precisando arranjar um emprego em algo que eu odiasse. A paixão finalmente dá resultados financeiros. No meio dos anos 1990, as coisas começaram a mudar, apesar de os violões estarem fora de moda na cena musical naquele momento. A produção de violões na empresa chegava a 22 peças por semana. Kurt Listug estava conseguindo vender os violões em lojas de música. Pela primeira vez, eles estavam realmente tendo lucro. O que os sustentou foi a paixão. Ela estava sempre dando força aos seus sonhos. Conta o guitarrista Chris Proctor. Bob acorda de manhã e quer fazer violões ainda melhores.
curte a corda e quer melhorar a empresa. Hoje, a Taylor Guitars é uma das empresas de instrumentos mais bem-sucedidas do mundo. A empresa é conhecida pela inovação no design e na construção de instrumentos. Usando a paixão de Bob, seu incrível conhecimento sobre violões e a capacidade de criação e de construção de ferramentas, a empresa foi pioneira no uso de máquinas de corte controladas por computadores, na criação de acabamentos que não contaminavam o meio ambiente e no desenvolvimento de técnicas de construção que ajudavam na conservação de suprimentos cada vez mais limitados de madeira exótica. Enquanto isso, os empregados produziam violões de alta qualidade e incrível consistência. A empresa cresceu muito. Hoje, a Taylor emprega mais de 450 pessoas e produz mais de 72 mil instrumentos por ano. O que é ainda mais incrível é que a Taylor Guitars também é conhecida por compartilhar seu conhecimento com outros fabricantes. Por quê? Bob ama os violões e as pessoas que os fabricam. Ele se lembra de como outros fabricantes foram abertos e prestativos quando ele estava aprendendo. Desde então, senti que o meu conhecimento deveria ser tão livre quanto o daqueles fabricantes, afirma. Acho que ficaria contente em saber que depois de morrer, as pessoas vão dizer: ele deixou o mundo dos violões melhor do que quando chegou. Acho que essa é uma boa forma de ser lembrado. Lendo Paixão Metro. E você, qual o tamanho da paixão pelo seu sonho? Você acorda de manhã e vai para a cama à noite pensando nele assim, como acontece com Bob, está disposto a persegui-lo mesmo, se não conseguir ganhar a vida com isso. Está disposto a continuar, melhorar suas habilidades e atitude por mais de uma década, antes que os outros o reconheçam. Mesmo agora, sendo talvez o mais bem-sucedido fabricante de violões do mundo, Bob Taylor ainda está tentando descobrir novas formas de fazer um violão melhor. Ele é incansável. Nos últimos anos, a empresa, que sempre construiu violões, começou a fabricar guitarras inovadoras. E o mais incrível é que, mesmo com a sua paixão e com o seu foco, Bob é um ótimo pai de família, que está casado há mais de 30 anos. As pessoas que alcançam seus sonhos respondem positivamente à pergunta da paixão. Elas se sentem incitadas a seguir seu sonho. Não se preocupam se ele parece normal ou prático. Mesmo quando estava no ensino médio e já trabalhava no seu primeiro violão, as pessoas achavam que Bob era estranho e tentavam desencorajá-lo. Ei, Taylor, o que você está montando? Perguntavam. Um violão, ele respondia. Está nada. Ele acha que está montando um violão, mas não está. Nunca vai conseguir, eles tiravam um sarro. Certo, então não estou, respondia Bob e continuava trabalhando. Era muito estranho, porque isso não me incomodava, eu estava acostumado a ser meio tonto e a fazer minhas coisas sozinho, conta Bob. Como você mede a sua paixão? Voltemos à ideia do paixão metro, como você a calcularia em relação ao seu sonho? Olhe para a escala abaixo, que poderia ser usada para medir a atitude de uma pessoa em relação a qualquer assunto. Escala da paixão. 10. A minha paixão é tão forte que incendeia outras pessoas. 9. Não consigo imaginar minha vida sem o meu sonho. 8. Para seguir a minha paixão, estou disposto a sacrificar outras coisas importantes. 7. Minha paixão me deixa entusiasmado e alerta. 6. Gosto da minha paixão, ela é um dos meus interesses. 5. Posso seguir a minha paixão ou deixá-la para lá. 4. Prefiro não pensar nisso. 3. Saio do meu caminho, para evitar seguir a minha paixão. 2. Coloquei a minha paixão na minha lista de coisas de que menos gosto. 1. Preferiria tratar um canal sem anestesia. Tente medir a paixão de Bob Taylor por violões, e você reconhecerá que chega a um 10. Não sou músico, mas quando Bob fala de violões, até eu fico animado. Sua paixão é irresistível. E qual é a minha paixão? O que realmente me entusiasma é valorizar líderes. Penso nisso o tempo todo. Eu fiz sacrifícios em muitas outras áreas da minha vida para aprender sobre liderança. Concentrei meu foco ao longo dos últimos 20 anos da minha vida nisso. E, quando falo disso, outras pessoas também ficam entusiasmadas. É o que eu amo e é a minha vida. Quando ensino liderança, não posso deixar de pensar. Eu fui feito para isso,
Pense no seu sonho. Agora, dê outra olhada na escala da paixão. Qual das frases mais bem o descreve? Se você marcar menos de 8, o seu sonho pode estar com problemas. Uma vontade de se sacrificar é meramente o ponto de partida para ter paixão suficiente para realizar um sonho. Menos que isso pode não ser suficiente para levá-lo adiante. E isso traz outro aspecto importante da paixão: ficar energizado. Tão importante quanto sentir entusiasmo é manter essa sensação. Se você é como a maioria das pessoas, terá de persistir na sua paixão por muito tempo antes de receber qualquer reconhecimento externo. Se você é como a maioria das pessoas, terá de insistir em sua paixão por muito tempo antes de receber qualquer reconhecimento externo. Alimentando o fogo. Se o seu nível de paixão for 8, 9 ou 10, então você está em uma boa posição. Mas e se não for? Isso significa que você está condenado? Se não se sentir muito compelido a seguir o seu sonho, será que ele nunca vai se realizar? Não necessariamente. Há, é claro, uma chance de que você não esteja diante do sonho correto e precise revisitar as perguntas de posse e realidade. No entanto, pode estar no caminho correto e ainda não ter combustível suficiente para a viagem. Se é aí que você está, saiba que pode fazer coisas específicas para alimentar o fogo da sua paixão. Tente essas coisas que podem lhe fornecer energia para seguir em frente. 1. Leve em conta o seu temperamento natural. Ninguém é igual. Talvez o seu tipo de personalidade seja naturalmente melancólico, você gosta das coisas bem feitas, ou fleumático, você valoriza a tranquilidade, você pode não ser naturalmente entusiasmado ou pode não gostar de se mostrar. Não há problema nisso. Você precisa apenas levar isso em consideração. Meu redator, Charlie Wetzel, possui esses dois traços de personalidade. Ou seja, ele não é do tipo de pessoa que se anima todo com as coisas de que gosta. No entanto, compensa isso com uma forte perseverança. Trabalhou comigo em mais de 45 livros nos últimos 14 anos. Ninguém faz isso sem ter muita energia. E, se você é como Charlie, pode explorar a firme sustentabilidade que acompanha esse tipo de personalidade. Por outro lado, talvez a sua personalidade seja otimista, você gosta de coisas divertidas, ou colérica, quer que tudo seja feito do seu jeito. É provável que seja muito apaixonado por tudo que ama. No entanto, você provavelmente perde interesse nas coisas com mais rapidez. Seu calor é muito alto, mas não dura. Esse é o meu perfil. Fico entusiasmado com algo, mas gosto de passar logo para a coisa seguinte. Você precisa levar isso em conta também. Aqui está o resumo. Sustentar a sua paixão é como cozinhar. Um pedaço de carne, como um filé, cozinha melhor em altas temperaturas por um tempo curto. Outras carnes, como a 100, cozinham melhor em temperatura baixa por tempos mais longos. De qualquer forma, você terá uma refeição deliciosa. Só precisa saber que tipo de carne tem e como cozinhá-la adequadamente. 2. Fique de olho no que é importante para você. Em um dos melhores livros de liderança que já li, Líder Mestre, o verdadeiro líder serve aos outros e se sacrifica por eles, de James Couzes e Barry Posner, os autores perguntaram a John H. Stanford, que foi um grande general do Exército dos Estados Unidos da América, como ele desenvolvia líderes. Stanford respondeu: quando alguém me faz essa pergunta, digo que tem o segredo do sucesso na vida. O segredo do sucesso é amar. Amar lhe dá o combustível para energizar outras pessoas, para ver por dentro delas, para ter um desejo maior do que outras pessoas para realizar coisas. Uma pessoa que não ama, não sente o tipo de entusiasmo que os ajuda a seguir em frente e liderar outras pessoas. Não conheço nenhum outro fogo, nenhuma outra coisa na vida, que seja mais estimulante e mais positiva do que o amor. Stanford percebeu que deveria manter a sua paixão, amor pelas pessoas, bem evidente ou não seria capaz de liderá-las bem. Muitas pessoas não fazem isso. Elas perdem de vista o que é realmente importante para elas e, consequentemente, o fogo se apaga. Se você não está apaixonado pelo seu sonho, lembre-se do que é importante para você e o que o fez, de início, querer persegui-lo.
Enquanto tiver isso bem focado, será mais fácil manter o fogo aceso. 3. Supere o medo de ser diferente dos outros. Eu já mencionei que Bob Taylor era diferente de seus pares. Os garotos na escola geralmente não o entendiam, mas você pode ficar surpreso em saber que quando ele trabalhava na loja de guitarras American Dream, aos 19 anos, não se encaixava ali tampouco. Greg Deering, que já trabalhava na loja antes da entrada de Bob, lembra. Bob era diferente de todos os outros. Era a única pessoa, além de mim e do Sam, o dono, que não era um hippie de cabelos compridos. Bob não se importava com o fato de ser diferente. Ele continuava perseguindo seu sonho. No começo da minha carreira, eu me sentia um estranho. Nunca senti que tinha algo a ver com as outras pessoas que conhecia no ministério. Nunca era da turma. No começo, isso me incomodava. Mas eu acreditava no que estava fazendo, e queria construir uma igreja que causasse impacto. E segui em frente. Demorou muitos anos, mas no final alcancei meu objetivo. E então, para minha surpresa, as pessoas começaram a vir até mim, procurando conselhos. As pessoas que realizam os seus sonhos sobressaem. Você não pode ser parte da multidão, e ao mesmo tempo conquistar o seu sonho. Se quer viver e fazer coisas extraordinárias, precisa seguir a sua paixão e não se preocupar com o que os outros pensam de você. 4. Lute contra a apatia que geralmente acompanha o envelhecimento. Crianças são naturalmente apaixonadas e entusiasmadas. Elas adoram a vida e sonham alto. Algumas mantêm o entusiasmo e a energia até o começo da idade adulta. Mas, em algum ponto, a maioria dos seres humanos perde o entusiasmo pela vida e se torna cada vez mais apática. Talvez isso aconteça por conta da perda do idealismo. Ou esse desencorajamento pode ser gerado pelo conflito e pelas dificuldades do dia a dia. De qualquer forma, essa maioria perde a paixão. Muitas pessoas se acomodam em rotinas confortáveis, mas pouco gratificantes, e desistem. Não permita que isso aconteça com você. Não importa quais frustrações ou dificuldades você encare, não permita que elas minem a sua paixão. Mesmo pessoas que precisam lidar com graves tragédias, são capazes de encontrar propósito nelas. Em todas as idades e estágios da vida, há obstáculos e vantagens, tentativas e triunfos. Depende de você tirar o lado mais positivo, e não deixar que o negativo domine. Por exemplo, agora que tenho mais de 60 anos, descobri que tenho muito menos energia do que antes. Isso me incomodou bastante no começo, porque eu não queria diminuir o ritmo, mas agora aproveito bastante o meu tempo de lazer e o meu tempo com a minha família, incluindo aí os meus 5 netos. Estou aproveitando este momento da minha vida mais do que qualquer outro. As pessoas que realizam os seus sonhos sobressaem. Você não pode ser parte da multidão e conquistar o seu sonho ao mesmo tempo. Então, como você responde à pergunta da paixão? O seu sonho incita a realizá-lo? Se não é assim, está disposto a fazer o que for preciso para aumentar a sua paixão a um nível que irá levá-lo acima dos obstáculos e sustentá-lo durante longo trajeto? Só a paixão não é suficiente para transformar o seu sonho em realidade. Mas eu consigo pensar em algumas coisas que são mais importantes do que a paixão. Fazer o que ama e amar o que faz são atitudes que fornecem, continuamente, o combustível que lhe permitirá seguir em frente. Eles podem transformar o seu pensamento, o seu trabalho e como você interage com outros. A paixão tem o poder de transformá-lo. Como o escritor e crítico John Ruskin observou, quando amor e habilidade trabalham juntos, pode-se esperar uma obra-prima. Não é isso que você quer para a sua vida? Quando amor e habilidade trabalham juntos, pode-se esperar uma obra-prima. John Ruskin. Você consegue responder sim para a pergunta da paixão. O meu sonho me incita a realizá-lo? Se falta paixão na busca do seu sonho, você deve resolver a questão, para ser bem-sucedido nessa área da sua vida. Falta paixão em você, porque o seu sonho não é realmente seu? Se for assim, tire um tempo para reflexão e autoexame, revisite a pergunta da posse e determine se o seu sonho é realmente seu. Falta paixão em você, porque você ainda não vê o seu sonho com clareza?
Se for esse o problema, imagine uma imagem clara do seu sonho e depois coloque-a por escrito. Falta paixão em você, porque o seu sonho não combina com o seu talento e com as suas habilidades. É difícil permanecer apaixonado por algo que não se consegue realizar. Confirme que o seu sonho esteja fundamentado nos seus dons e em fatores que você pode controlar. O seu temperamento natural disfarça a sua paixão? Se você é o tipo de pessoa que não se entusiasma com facilidade, explore o seu sentido de propósito para direcionar sua atenção e aproveite a sua energia natural para manter a paixão acesa. A sua paixão é sufocada pelo seu medo de ser diferente? Se você está preocupado por ser diferente, leia biografias de pessoas que admira, pessoas que conquistaram sonhos em áreas parecidas com a sua. Talvez você consiga inspiração ao saber que é parecido com os seus heróis. A sua paixão diminuiu com a idade? Se o envelhecimento ameaça apagar a chama que você já teve pelo seu sonho, é preciso perceber se o sonho era o produto de uma época diferente da sua vida, ou se é algo que continua válido no seu momento atual. Pense nos motivos que, de início, o levaram a se interessar por esse sonho. Lembre que a sua inspiração original pode voltar a crescer. Se não for assim, pode ter chegado a hora de modificar o seu sonho de acordo com o momento que você está vivendo agora. Todas as pessoas são capazes de descobrir e usar o poder da paixão, não importando idade, momento de vida ou temperamento. Nunca é muito cedo ou muito tarde para sonhar. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.